Hoje novamente é dia de falar de carro híbrido aqui na garagem, a bordo do XC60 Ultimate Dark. XC60, modelo mais vendido da marca sueca, está na segunda geração, mas permanece muito atual. Vamos conferir aí os principais destaques. Saudações, pessoal, olha só que maravilha. Primeiramente, uma coisa que eu acho que se destaca nesse carro é a cor. Pô, lindo demais, é um cor de vinho, uma cor meio abóbora, meio goiaba, melhor dizendo. Bacana, tonalidade muito bonita. Como eu falei, o C60 ele foi lançado em 2008, mas está na segunda geração, que é de 2017. Na segunda geração, você fala, pô, 2017, quase 6 anos. Porém, assim como outros modelos, passou por um facelift e ele permanece muito atual quando a gente repara em alguns detalhes, né? E um dos detalhes, digamos, mais importante atualmente da linha Volvo é o chamado martelo de Thor, que é a luz diurna dos Volvos e identifica todos os modelos da marca. Realmente, as marcas têm um foco, principalmente marca premium, tem um foco muito grande nesse símbolo visual, ou seja, visualmente se reconhece qualquer Volvo pelo DRL, isso é interessante. Essa versão aqui, sempre que a gente conheceu uns meses atrás, falamos do Polestar, que é a versão esportiva, mas trazia os amortecedores da Öhlins, sensacional, muito legal, né, o ajuste manual. Essa aqui também tem rodas de 21 polegadas, porém, eu vou falar dirigindo daqui a pouco, muito mais confortável mesmo, realmente o acerto dinâmico é outro, e daqui a pouco eu comento aí sobre as minhas impressões, se é vantagem uma ou outra, né? Eu acho que a sacada desse carro é justamente não só o visual, mas aqui nós temos conforto, que é importante. Bom, são linhas aí de 6 anos, mas que permanecem atuais. Isso eu acho bacana da Volvo. Então, ocorreram mudanças com o tempo, mas sem perder essa essência, né? Essas lanternas traseiras, por exemplo, trazem essa essência sueca, que mesmo sendo um grupo chinês, dono da Volvo, eles mantêm essa característica. Isso é bem interessante. Porta-malas com bons 468 litros de capacidade e uma coisa importante, no caso dos híbridos da Volvo, é que, olha só, eles trazem bateria e aqui ó, um adaptador para carregar em tomada, enfim, eles trazem isso tudo de uma maneira mais prática de usar, que fica embaixo, né, do porta-malas, ou seja, não ocupa espaço do porta-malas como acontece com alguns modelos. Você pode dar um chutinho, às vezes ele reconhece que está embaixo, não fecha, ou então pelo bom e velho botão. Temos um tanque de gasolina ali, reservatório de combustível ali, e aqui a gente tem o reservatório para corrente alternada, como todos os híbridos, bateria de 14,7 kW, ou seja, você carrega relativamente rápido. Aqui um detalhe que é bacana, câmera 360, a Volvo usa há algum tempo e ela realmente é muito bem acertada para o carro e para o uso. Um dos destaques desse carro é o acabamento, bom acabamento, com detalhes das costuras, realmente a Volvo trabalhou bem. Não é à toa que esse é o mais vendido da marca. Detalhe do teto panorâmico, uma coisa que eu gosto muito que é isso aqui, ó. Saída de ventilação, otimiza muito a ventilação. E aqui nós temos a conectividade, duas entradinhas USB-C. Último detalhe daqui, que é externo, mas é interno, digamos, né, para mostrar aqui do lado de fora. Soleira, recharge. E esse banco elétrico, esse banco é uma das coisas que eu mais gosto também nos carros da Volvo, falando de XC60, né? Ele é um banco esportivo, ó, tem abas nas laterais, então ele abraça o motorista e também, ao mesmo tempo, é bastante confortável. Internamente, nós temos aqui, vamos ligar, ao contrário do XC40 da avaliação recente, esse aqui tem botão, ele te deixa com uma interface mais, digamos, de carro, de carro atual, né? De carro que a gente conhece mesmo. Memória de banco, o sistema de áudio da Harman Kardon, ou seja, muito bem acertado também em termos sonoros. Nós temos aqui o volante multifuncional, todos os sistemas de segurança, inclusive aqui o Volvo On Call, que é uma coisa antiga que a Volvo tem, é um serviço aí por assinatura, que acaba sendo eficiente, né, em caso de acidente. É bem interessante que tenha, e é uma coisa que já existe há vários anos nos modelos da Volvo. Aqui, destaque,
O volante também, um volante sóbrio, como todos os produtos da Volvo de maneira geral, nada muito agressivo. Temos aqui essa tela de 12,3 polegadas. Aqui nos modos do câmbio de 8 marchas, a gente tem os modos o Drive e o B, que pode forçar um pouquinho a regeneração. Destaque aqui, ó, bateria, usamos toda a bateria, vou falar daqui a pouquinho sobre as impressões, e aqui a autonomia total. Como vocês sabem, a minha opinião, eu gosto mais de carro híbrido do que elétrico nesse momento. E aqui, ó, Head-Up Display. Eu gosto do Head-Up Display. Agora eu coloquei o dedo e desfocou. Mas o Head-Up Display, muito útil. É uma das coisas que eu mais gosto também em carros atuais, é Head-Up Display. Daí nós temos essa tela de 9 polegadas. Como a gente sabe, a Volvo tem aí um acordo com o Google. Então, nós temos alguns aplicativos aqui nativos no carro. Temos aí, por exemplo, a Play Store, também no caso do Play Store, e também o Google Maps. Mas aqui, ó, ela traz Apple CarPlay, sim, mas tem que ligar com fio. E os assistentes do Google, né, YouTube, né, Spotify também. Esses produtos aí do Google, ele coloca aqui como nativos. PlugShare mostra onde tem carregadores próximos. Tem outros aplicativos hoje em dia também que fazem isso, mas é prático, né, dentro do carro. Vocês lembram que antes essa tela, em outros Volvos que a gente testou, ela tinha umas 3 telas dentro da multimídia. Agora tem uma só, e eles fizeram o quê? Eles puseram, minimizaram, digamos, tem uma tela só, geral, e você mexe e faz o controle pela lateral. Tem esse símbolo aqui, que, né, é uma engrenagem, e daí você põe aqui, ó, assistência de condução. Então tem os modos que você pode escolher. Pilot Assist, todos os modos de segurança, equipamentos de segurança que tem nos carros da Volvo. E aqui os modos dinâmicos, né? Você pode escolher puramente elétrico, mais toda a potência, todo o torque disponível. O modo híbrido, que eu acabo sempre usando nesses casos. Constant All-Wheel Drive, tração integral direta, ou Off-Road. E aqui conectividade, som, controles. Então aqui você tem no som, ó, o sistema da Harman Kardon te permite fazer ajustes gerais. Enfim, essa parte também é muito legal. Aqui, a transmissão de 8 velocidades e o carregamento por indução. Uma coisa que eu comentei aqui do banco olha só, vocês estão vendo como fica cômodo, né? Fica confortável, você tem uma posição de dirigir muito legal. Vamos falar agora do motor, agora dos 2 motores, né? Que fazem esse carro realmente um carro familiar, bastante divertido de andar também. Vamos conferir. E aqui justamente também um dos predicados do XC60, que é a conjugação de forças. Motor a combustão, 2 litros turbo, motor elétrico, e o motor elétrico tem 147 cavalos, é mais potente do que muitos carros, né? De maneira geral, ele tem 35 kg de torque, só o motor elétrico. Somando tudo isso, tem a potência que você está vendo aí, com mais de 70 kg força-metro de torque. Nada mal para um carro familiar. E ó, o que eu comento sempre de amortecedor de capô, tá vendo? É isso, ó. Você vai fechar, ó. Simples. Muito bem, pessoal. Começando as nossas impressões. Volvo XC60 Ultimate Dark. Esse nome me lembrou, aliás, quando a Volvo patrocinava a série Crepúsculo. Vocês lembram? Os modelos eram da Volvo. Inclusive o primeiro Volvo que eu peguei foi o C40. E o C40 eu lembro até hoje que a Volvo usava aquela receita clássica, 5 cilindros turbo, cara, sensacional. A gente vê uns hoje, difícil encontrar um inteiro também, mas foi um carro muito legal realmente. A gente começou a testar modelo da Volvo, salvo engano, em 2013, por aí, 2014, então faz um bom tempo que eu tenho a oportunidade de testar carros da marca e poder trazer para vocês. Ultimamente a gente andou no XC40, no Recharge Plus, mas como eu falei para vocês, nesse momento eu acho que para nosso mercado realmente os híbridos eles tiram de letra, e com a estrutura que a gente tem hoje, daqui 5 anos pode ser que seja diferente, pode ser, mas hoje eu acho que o híbrido para nós é a melhor coisa. O XC60 então, ele nessa ofensiva eletrificada da Volvo, vou chamar de eletrificada porque não é só elétrica, né? Afinal tem os híbridos.
como eu já falei em outras matérias, até 2030, aparentemente só vai ter modelo elétrico da Volvo. Eu acho um pouco precipitado aqui no Brasil, novamente, no nosso segmento, no nosso mercado, e na Europa mesmo, já o elétrico tem tido alguns problemas nesse sentido, mas enfim, vamos ver como que a banda toca, né, usando uma expressão antiga. O XC60, por conta até dessa característica de ser um carro híbrido, de ser um carro que tem uma dirigibilidade, um conforto, um conjunto realmente muito bom, ele foi um carro que acabou se tornando aí o queridinho da marca e o queridinho dos consumidores. Então ele é o modelo mais vendido da marca, o modelo mais vendido aí da Volvo, porque realmente ele conseguiu chegar, digamos, um patamar de conquista dos consumidores e, ao mesmo tempo, como eu falei, conjunto. Esse carro tem um conjunto muito legal. É aí que eu falo também do que a gente tem aqui dos dois motores. Mais de 400 cavalos, o motor elétrico sozinho tem 147, 72, mais de 70 kg de torque, kgfm média de torque, ou seja, o conjunto do XC60 é muito bom. É um conjunto que você consegue um 0 a 100 abaixo de 5 segundos, velocidade máxima limitada, mas eu digo, acelerações, retomadas, elas são muito otimizadas no XC60, e é um carro que justamente a Volvo, ela mesmo com a Polestar, ela não tem esse aspecto, digamos, mais de pegada esportiva. De modo geral, não é o perfil aí do consumidor médio da Volvo, essa pegada, digamos, mais esportiva. Então, você fala, o cara que vai acelerar para valer vai comprar um Volvo. Na verdade, não. Mas é um carro que, tem muita capacidade de fazer isso. E é engraçado, porque tem muita força, né? Um carro de mais de 400 cavalos. É engraçado até porque a Volvo, ela, logicamente, essa questão de carro híbrido e marca premium, melhor dizendo, você tem os dois lados. Por quê? Por um lado, você tem que agradar os seus clientes que estão acostumados a carros de concorrentes que têm mais potência. E por outro lado, logicamente, você também tem, e é a pegada da Volvo, aquela pegada ecológica, híbrida, elétrica e tudo mais. Então, você também não pode chegar, você tem que chegar no meio termo, né, nessa história, e é o mais difícil, eventualmente. Mas eu acho que a Volvo consegue navegar bem entre esses dois mundos, aí aparentemente díspares. Uma coisa interessante desse carro, e aí sim que eu acho essa versão legal em relação ao Polestar, por exemplo. Polestar, a gente andou. O problema do Polestar é o seguinte: ele tem o mesmo conjunto mecânico. Ok, vários carros usam o mesmo conjunto mecânico, mas o que eu acho que falta nesse caso seria um ajuste diferente, pressão de turbo do próprio motor elétrico. Se o Polestar entregasse 600 cavalos, por exemplo, daí você falar, tem aqui a suspensão manual da Öhlins, que é sensacional, é muito boa. Só que assim, na prática, no uso diário, vocês viram naquela matéria, vou até colocar ela no final desse vídeo, indicada. Ele é um carro desconfortável na prática. Então, o cara que vai comprar, consumidor médio, manda blindar e tal, fica realmente delicado comprar uma versão Polestar. Eu particularmente acho essa mais interessante, por exemplo, porque o Polestar, ele tem a suspensão de diferente, mas, digamos, acho que um argumento de venda maior seria uma maior potência. Eu acho que chegaríamos aí num conjunto exatamente sedutor, digamos, para os consumidores. De qualquer forma, essa versão tá na medida, é um carro que tem, olha só, tem isso basicamente, baita acerto dinâmico, anda muito e faz muita curva, é confortável mesmo com as rodas de 21 polegadas e particularmente eu acho que vai continuar sendo o modelo mais vendido da Volvo, porque tem muitas qualidades para isso. Olha só, estão recapeando aqui a Leão 13, olha que maravilha. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, até mais.